Antes de começarmos a leitura pessoal, uma dica: assistam a esses vídeos teóricos na velocidade 2 vezes, isso te fará poupar muito tempo. Vamos começar então. O axioma da não agressão. O credo libertário está baseado num axioma central, o de que nenhum homem ou grupo de homens pode cometer uma agressão contra a pessoa ou a propriedade de qualquer outro. Ele pode ser chamado de axioma da não agressão. A agressão é definida como o uso ou ameaça de violência física contra a pessoa ou propriedade de qualquer outro indivíduo. A agressão, portanto, é um sinônimo de invasão. Se nenhum homem pode cometer uma agressão contra outro, se, em suma, todos têm o direito absoluto de estarem livres da agressão, então isto implica diretamente que o libertário se encontra firmemente ao lado daquelas que geralmente costumam se chamar liberdades civis, a liberdade de falar, publicar, se reunir, e se envolver em qualquer um dos chamados crimes sem vítima, como pornografia, desvios sexuais, e prostituição, que o libertário não vê como crimes em absoluto, uma vez que ele define crime como uma invasão violenta da pessoa ou propriedade de outro indivíduo. Além do mais, ele vê o alistamento militar compulsório como uma forma de escravidão em escala colossal. E uma vez que a guerra, especialmente as guerras modernas, provoca a matança em massa de civis, o libertário vê tais conflitos como assassinatos em massa e, portanto, totalmente ilegítimos. Hoje em dia todas estas posições são consideradas esquerdistas, na balança ideológica contemporânea. Por outro lado, como o libertário também se opõe à invasão dos direitos da propriedade privada, isto também significa que ele se opõe com a mesma ênfase à interferência do governo nos direitos de propriedade ou na economia de livre mercado através de controles, regulamentações, subsídios ou proibições, pois se todo indivíduo tem o direito de possuir sua própria propriedade sem sofrer depredações agressivas, ele, portanto, também tem o direito de dar sua propriedade, legado ou herança, e de trocá-la pela propriedade de outros indivíduos, livre contrato e a economia de livre mercado, sem interferência. O libertário favorece o direito da propriedade privada sem restrições e da livre troca, um sistema, portanto, de capitalismo de laissez-faire. Novamente, na terminologia corrente, a posição libertária a respeito de propriedade e economia seria chamada de extrema-direita. O libertário, no entanto, não vê inconsistência alguma em ser esquerdista em algumas questões e direitista em outras. Pelo contrário, ele vê a sua própria posição como sendo virtualmente a única consistente com os interesses da liberdade de cada indivíduo. Pois como pode o esquerdista se opor à violência da guerra e do alistamento militar compulsório ao mesmo tempo em que apoia a violência da taxação e do controle governamental? E como pode o direitista alardear sua devoção à propriedade privada e à livre iniciativa ao mesmo tempo em que favorece a guerra, o alistamento compulsório e o banimento de atividades não invasivas e práticas que ele julga imorais? E como pode o direitista ser a favor de um livre mercado ao mesmo tempo em que não vê nada de errado nos enormes subsídios, distorções e ineficiências improdutivas que envolvem o complexo militar industrial? Ao mesmo tempo em que se opõe a toda e qualquer agressão, privada e coletiva, contra os direitos da pessoa, o libertário vê que ao longo da história e até os dias de hoje existiu um agressor central, dominante e preponderante sobre todos esses direitos, o Estado. Diferentemente de todos os outros pensadores, sejam eles de esquerda, de direita ou entre ambos, o libertário se recusa a conceder ao Estado a sanção moral para cometer atos que quase todos concordam que seriam imorais, ilegais e criminosos, se fossem cometidos por qualquer pessoa ou grupo na sociedade. O libertário, em suma, insiste em aplicar a lei moral geral a todos, e não permite isenções especiais a nenhuma pessoa ou grupo. Porém, se examinarmos o Estado nu, por assim dizer, veremos que ele recebe permissão universal, e é até mesmo encorajado, a cometer todos os atos que até mesmo os não libertários admitem ser crimes repreensíveis. O Estado habitualmente comete assassinatos em massa, que ele chama de guerra, ou, por vezes, de supressão da subversão. O Estado emprega a escravidão em suas forças militares, que ele chama de alistamento militar obrigatório, e ele vive e subsiste através da prática do roubo à força, que ele chama de imposto. O libertário insiste que o fato da maioria da população apoiar ou não estas práticas não tem qualquer relação com sua natureza, que, a despeito da sanção popular, guerra é assassinato em massa, alistamento é escravidão, e imposto é roubo. O libertário, em suma, é quase que perfeitamente aquela criança da fábula, avisando insistentemente que o imperador está sem roupas.
Ao longo dos tempos, o imperador teve uma série de pseudo-roupas que lhe foram fornecidas pela casta intelectual da nação. Em séculos passados, os intelectuais informavam o público que o Estado ou seus governantes eram divinos, ou pelo menos estavam investidos da autoridade divina e, portanto, o que poderia parecer ao olho ingênuo e inculto como despotismo, assassinato em massa e roubo em grande escala era apenas o divino agindo de sua maneira misteriosa e benigna sobre o corpo político. Nas últimas décadas, à medida que a sanção divina começou a ficar um pouco puída, os intelectuais da corte do imperador começaram a tecer apologias cada vez mais sofisticadas, informando o público que o que o governo faz é para o bem comum e para o bem-estar público, que o processo de taxação e gastos funciona através do misterioso processo do multiplicador para manter a economia equilibrada, e que, de qualquer maneira, uma vasta gama de serviços governamentais não poderia ser executada apenas por cidadãos agindo voluntariamente, no mercado ou na sociedade. Tudo isto é negado pelo libertário. Ele vê estas diversas apologias como meios fraudulentos de obter o apoio do público ao governo do Estado, e insiste que quaisquer serviços que o governo possa de fato realizar poderiam ser fornecidos de maneira muito mais eficiente e muito mais moral pela iniciativa privada e cooperativa. O libertário considera, portanto, uma de suas tarefas educacionais primordiais espalhar a desmistificação e dessantificação do Estado entre seus súditos desafortunados. Sua tarefa é demonstrar repetidamente, e a fundo, que não apenas o imperador, mas até mesmo o Estado democrático está sem roupas, que todos os governos subsistem através do domínio explorador sobre o público, e que este domínio é o inverso da necessidade objetiva. Ele luta para mostrar que a própria existência dos impostos e do Estado instaura, obrigatoriamente, uma divisão de classes entre os governantes exploradores e os governados explorados. Ele procura mostrar que a tarefa dos intelectuais da corte que constantemente apoiaram o Estado sempre foi de tecer mistificações para induzir o público a aceitar o governo do Estado, e que estes intelectuais obtêm, em troca, uma parcela do poder e da pilhagem extraída pelos governantes de seus súditos iludidos. Pegue-se, por exemplo, a instituição do imposto, que os estatistas alegam ser, de certa forma, realmente voluntária. Qualquer um que realmente acredita na natureza voluntária dos impostos está convidado a se recusar a pagar seus impostos e ver o que acontecerá a ele. Se analisarmos a taxação, descobriremos que, entre todas as pessoas e instituições da sociedade, apenas o governo obtém seus rendimentos através da violência coercitiva. Todo o resto da sociedade obtém sua renda ou através de doações voluntárias, associações, instituições de caridade, clubes de xadrez, ou através da venda de mercadorias ou serviços adquiridos voluntariamente por consumidores. Se qualquer um além do governo começasse a taxar, seria evidentemente acusado de coerção e de um banditismo levemente disfarçado. No entanto, os adornos místicos da soberania encobriram de tal maneira o processo que apenas os libertários estão preparados para chamar o imposto do que ele é: roubo, legalizado e organizado, em grande escala. Por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Dê uma força pro canal se inscrevendo, compartilhando e dando aquele murrão no like.